Bom dia, meus irmãos. Vamos pregar uma palavra do Senhor. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer a você que eu estou muito feliz porque o Senhor tem falado comigo, que muitas pessoas estão sendo libertas por meio dessa obra, pela pregação da verdade, pela seriedade com a qual o Senhor nos ungiu para que pregássemos o Evangelho isento de interesses. A palavra de Deus, ela vem sendo pregada dia e noite nessa página, de graça, ninguém te cobrando nada. A única coisa que nós cobramos a você é seriedade, responsabilidade, para de fato servir a Deus em espírito e em verdade. Não adianta você servir a Deus de maneira aleivosa, leviana, ou seja, de maneira traiçoeira, de maneira falsa, de maneira mentirosa. Porque a palavra de Deus, ela diz isso pra gente. Só conseguiremos entrar na presença de Deus quando estivermos dispostos a purificar o nosso coração. A palavra de Deus é muito clara em relação a tudo isso. E essa página, ela deixa muito claro aquilo que Deus quer de você. E aí cabe a você aceitar ou não. Eu tenho certeza que vocês já perceberam que nós não fazemos parte de nenhuma igreja, a não ser a verdadeira igreja de Deus, que é a igreja de Cristo, que é a igreja que está ungida pelo Espírito Santo, longe de templos, longe de líderes religiosos. Porque a palavra de Deus ensina em João capítulo 10 que só há um pastor e um só rebanho. Se você ler essa palavra, você vai perceber que quem quer ser salvo tem que seguir a Cristo. Se você crê na palavra de Deus, eu aconselho que você estude João capítulo 10, para que você possa entender que aquele que não entra pelo caminho do Senhor, ele está pulando o caminho. Ele está tentando entrar de outra forma. E essa outra forma é a religião. E a religião certamente matará você. Não interessa se você é espírita, se você é católico, se você é um bandista, se você é evangélico, não interessa a sua religião. A palavra de Deus ensina que só há um pastor. Se você usa um líder religioso para chegar a Deus, então é porque você não conhece a Deus. Porque Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por mim. Então Jesus disse que ninguém vai. Então eu estou dizendo para você, se você está numa religião, você está vivendo conforme a sua vontade, você está vivendo conforme os seus deleites, conforme a sua cobiça, o seu coração não é purificado, você conhece algumas palavras do Senhor, mas você não as pratica, porque você não conhece o Senhor Jesus. Você não está usando o Senhor Jesus como seu único pastor. Não adianta dizer que eu vou para a igreja atrás de Jesus. Não adianta. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Jesus disse, se você quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me de perto. São palavras do Cristo, não palavras minhas. Palavras quais você desconhece, porque essas palavras não são pregadas nas igrejas evangélicas. Porque essas palavras são palavras que libertam vocês. Porque a palavra ensina que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Quando você conhece a verdade, a sua vida passa a mudar. Porque você consegue enxergar coisas que antes você não enxergava. Você vai perceber que a sua vida sempre foi... Tudo sempre esteve diante dos seus olhos. Mas você dificultou todas as coisas. Porque você negou a verdade. Mas a partir do momento que você aceita a verdade em seu coração, a verdade é essa que nós pregamos aqui de noite, então seu coração começa a ser liberto das mãos de Satanás. E você começa a enxergar uma nova realidade, uma luz no fim do túnel. E essa luz se chama esperança. Essa luz se chama Jesus, porque ele disse que ele é a luz do mundo. E quem caminha com ele, de modo algum, caminhará em trevas, porque ele iluminará os nossos passos. Por isso a palavra do Senhor ensina, entregue seus caminhos ao Senhor,
e o mais ele fará. Mas entregar os caminhos ao Senhor não é ir à igreja e dizer que entregou os caminhos ao Senhor. Entregar os seus caminhos ao Senhor é você viver a cada segundo a palavra de Deus. Aí sim você entregou os seus caminhos ao Senhor. Tudo que você faz é guiado pelo Senhor. Você tem o zelo de orar dia e noite em espírito. Orar não significa ajoelhar. Você pode orar em espírito e pedir: Senhor, quando eu não conseguir, me dê forças, porque eu quero servir a Ti. E virão tentações, mas não vem de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelos nossos próprios pecados. E aí é que se manifesta o poder de Cristo. Porque se há algum pecador nessa página, esse pecador sou eu. E eu acreditava que haviam certos pecados que eu não conseguiria vencer. Eu era incrédulo, mas eu sempre fui desenvolvendo a minha fé em Cristo. E Cristo foi agindo em minha vida de tal forma que eu não posso descrever para vocês o que Ele fez por mim. Porque só quem conhece é o Senhor Jesus sabe o que eu estou falando. Então, muita seriedade, irmãos. Se há um pecador que não merece estar aqui, esse sou eu. Se há um pecador que não merece estar na Bíblia, esse é Paulo, o grande apóstolo Paulo. Perseguidor da Igreja de Cristo, apóstolo pela misericórdia de Deus. E eu quero apelar pela misericórdia de Deus nessa manhã sobre a sua vida. Assim como eu, assim como Paulo, nós não somos merecedores dessa graça, mas o Senhor disse que se nós pedíssemos essa graça de coração, que Ele nos concederia essa graça. Eu quero ler uma palavra para você, uma palavra que não é lida nas igrejas evangélicas, porque a graça de Deus ela se manifestou copiosamente no mundo. Perceba que Deus te chama essa manhã, Deus está tocando profundamente seu coração para que você se arrependa dos seus pecados e que você creia no Evangelho. Então essa palavra que eu vou te dizer agora, ela se refere à ira de Deus sobre todo aquele que negar o seu chamado. Porque até agora a palavra está mansa, está macia, está gostosa de ouvir, né? Está tocando seu coração, você está pensando, a vitória vai vir, mas perceba que a vitória já veio. E a vitória, ela se deu na cruz de Cristo, quando Ele disse que estava consumado, e o Espírito Santo dele subiu, para que a partir de então o véu fosse rasgado, e todos nós tivéssemos acesso a Deus, em qualquer lugar, em qualquer momento, qualquer pessoa. Não mais precisamos de sacerdote, pois temos Cristo como sacerdote. Queridos, eu vou ler uma palavra para vocês, uma palavra que certamente nunca será lida em uma igreja evangélica, em uma igreja católica, porque é uma palavra que demonstra a ira de Deus com aqueles que negam a verdade de Deus. Se você não guarda a palavra de Deus, se você vive uma enganação, se você vive uma mentira, eu quero que você ouça essa palavra para que você saiba quem é Deus, porque esse Deus criado pelas religiões, ele não é Deus. Na verdade, ele é tipo uma espécie de Bob Esponja, uma espécie de Chaves, um Deus trapalhão, um Deus que ama tudo e que não tem maldade com nada. Tudo que ele faz é bonzinho. E Deus não é bonzinho não, querido. Deus, Salmo 89 ensina que a sua face é verdade e misericórdia. Então perceba que Ele está dando a verdade para você essa manhã. Perceba que Ele está sendo misericordioso para perdoar os seus pecados. Mas a base do seu trono, conforme diz no Salmo 89.4, são justiça e retidão. Então Deus é justo e pagará cada um conforme as suas obras. Ele quer que você seja reto, que você trace um caminho e vá em direção a esse outro caminho. A menor distância entre dois pontos é uma reta. E Deus quer que você trilhe essa reta, que é a porta estreita, que poucos encontram. Muitos estão perdidos pela porta larga. Então perceba que a palavra de Deus está se cumprindo na sua vida nessa manhã. Vou ler Sofônias, Velho Testamento. Você aí que nem sabe quem é Sofônias, né, querido? A pessoa vê Sofônias e vai achar assim, rapaz, esse cara escreveu errado. Porque Sofônias, eu nem sabia que tinha isso na Bíblia. Então perceba que isso aí é fruto, é um sinal que você não lê a Bíblia. O livro de Sofônias é um excelente livro do Velho Testamento. Então perceba que você está afastado de Deus. E esperamos que você receba esse chamado em seu coração.
Bom, Sofônias capítulo 3, versículo 1. Ai da rebelde e manchada, ai da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Olha o que Deus está te dizendo, hein? Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde que não deixam ossos para outro dia. Ou seja, cada um tenta destruir o outro ao máximo. Os seus profetas são levianos, ou seja, não levam nada a sério, brincam, e criaturas aleivosas, ou seja, criaturas traiçoeiras. Os profetas. Deus está dizendo que os profetas não levam a palavra de Deus a sério e que são criaturas traiçoeiras. Profetas, entenda, pastores, padres. Estamos sendo claros? Pois nós podemos explicar tudo para vocês novamente. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Ou seja, a lei é a palavra de Deus, que não está sendo seguida. Por isso fizeram violência à lei. Os que querem seguir a Cristo piamente são perseguidos. O Senhor é justo. No meio dela, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta. Mas o perverso, ele não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu diria, certamente me temerás e aceitará a correção. E assim a sua morada não seria destruída conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Queridos, a palavra de Deus é muito clara. Perceba que o Senhor sabe onde você mora. Ai da rebelde manchada, da cidade opressora. O Senhor conhece a sua cidade. Uma cidade suja, cheia de pecados, cheia de pessoas mentirosas. Mas ai da sua cidade. Ai da sua cidade. Não ouve a voz de Deus. Não aceita os castigos que Deus põe na sua vida. Não confia em Deus, nem se aproximou de Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, ou seja, são pessoas querendo destruir umas às outras. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam ossos para o outro dia. Os políticos, as pessoas, elas só se importam com si próprias. Se tem uma oportunidade de você se dar bem, então você se dá bem ali e tenta roubar ao máximo, tenta aproveitar ao máximo. Porque você não se preocupa com o outro dia, você não se preocupa com o próximo. Então são lobos da tarde, que não deixam os ossos para outro dia. Os seus profetas são brincalhões, não levam Deus a sério. São criaturas traiçoeiras. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Então perceba no versículo 4 que Deus está dando claramente um recado aos religiosos. Você aí que tem um sacerdote, um profeta, um pastor, um padre, um médium, são todos mentirosos, todos levianos, todos levam a Deus na brincadeira, são criaturas traiçoeiras. Eles profanaram a palavra de Deus e se opuseram à palavra de Deus com violência.
São pessoas que negam a lei de Deus, negam as Escrituras. Pessoas que só pregam aquilo para tirar proveito próprio. Então perceba que Deus está te dizendo: a religião não é o caminho. Todos os seus profetas são levianos, criaturas traiçoeiras. Mas o Senhor, versículo 5, o Senhor é justo. No meio dela ele não comete iniquidade. Cada manhã ele traz o seu juízo à luz, nunca falta. Mas o perverso ele não conhece a vergonha. A pessoa é tão perversa, tão sem vergonha, como o nome já diz, sem vergonha, que ele já se acostumou com o pecado, com a mentira, com a perversidade. Para ele isso é normal. Ser perverso é normal. Ele não sente mais vergonha do que ele faz. O que ele faz é abominável diante de Deus, mas o seu coração não mais o acusa. Por quê? Porque Satanás tomou tão firmemente esse coração que o Espírito Santo ele foi completamente abatido no coração dessa pessoa, que só tem lugar para a iniquidade. Porque o Espírito Santo funciona como um alerta. Quando você peca, ele te avisa: olha, você está fazendo, está errado. E por isso você fica triste, por isso você chora, por isso você sofre. Alguns nem isso, porque já mataram o Espírito Santo dentro de si. Como é, por exemplo, o caso das pessoas que fazem pacto com o diabo. É você se separar de Deus totalmente para botar o pecado no seu coração. Então grande é a tristeza dessas pessoas. Então o perverso ele não conhece a vergonha, porque ele abriu mão total de ter o Espírito Santo de Deus dentro dele. Exterminei as nações, versículo 6. Então perceba que Deus exterminou nações, as suas torres estão assoladas. Ele fez desertas as suas praças a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém e não haver quem as habite. Então perceba que o tempo inteiro nós temos enchentes, destruição, desastres naturais. Isso é Deus agindo na vida dessas pessoas. E versículo 7 diz, e Deus diz: certamente agora eles me temerão e aceitarão a correção. E assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas perceba que apesar de Deus lançar a desgraça sobre essas pessoas elas não se converteram de coração. Elas não reconheceram a Deus, como diz a palavra a seguir, mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e no entanto ele corrompeu todas as suas obras. Ontem nós estudamos isso no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Deus criou o reto ser humano, mas ele se pôs em problemas sem fim. Por isso Deus diz: você negou meu nome, portanto, esperai de mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo, ou seja, ele vai reunir as pessoas, vai juntar todos os reinos dessa terra, para sobre eles derramar a ira dele, a indignação dele, todo o ardor da ira dele, porque a palavra diz: porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação, porque as pessoas negaram a palavra de Deus. Porque a minha indignação e todo o ardor da minha ira, toda a ira de Deus, porque toda a terra será destruída pelo fogo do meu zelo. Perceba que Deus destruirá essa terra, Deus destruirá essas pessoas que negam a sua palavra. Não há negociação. Se você não serve a Deus, se você não ouve a palavra de Deus, como a palavra de Deus disse, você já está no caminho da destruição. Deus ajuntará as nações. Você pagará caro por você não ter vivido o Evangelho. Ontem nós estudamos isso em 1 Timóteo, capítulo 2. Como labareda de fogo, o Senhor consumirá aqueles que não obedeceram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que Deus, em toda a Bíblia, ele é muito claro ao dizer que vai depositar a ira dele sobre você. Você que não vive a palavra de Deus, você que negou a palavra de Deus, Deus tem te dado inúmeras oportunidades para que você se arrependa, mas a dureza do seu coração maligno, ele te impede de perceber isso. Então, perceba que esse tipo de palavra ele nunca será pregado dentro de uma igreja, porque é um tipo de palavra que não vai trazer o amor dessas pessoas, digamos assim, o amor ao mundo, porque essas pessoas das igrejas, elas amam o mundo, elas não amam a palavra de Deus. Então, esse tipo de palavra afasta as pessoas da igreja, porque é uma palavra verdadeira, uma palavra de Deus, uma palavra onde Deus diz que vai punir aquele que não servir em espírito e em verdade. Então perceba que Deus diz que dá inúmeras oportunidades para essas pessoas, e essas pessoas negam todas, por isso Deus as ajuntará
e derramará todo o ardor da ira dele sobre essas pessoas que serão consumidas pelo fogo, que é o fogo do inferno, o fogo da ira de Deus. Porque a palavra de Deus ensina que Deus é fogo consumidor. Fogo, gente, fogo, fogo. Você será queimado, reduzido a pó, destruído, e é o fogo eterno. É um fogo que arderá na sua alma e não reduzirá você a pó. É um fogo que te fará arder o resto da sua vida pela eternidade. Não é por uma semana que você vai ficar queimando, é por toda a eternidade. Muitos de vocês não têm dimensão da seriedade da palavra de Deus. Por isso nós nunca iremos nos desviar da palavra de Deus, é o que eu peço com fé em nome de Jesus, porque eu temo a Deus, eu temo o Todo-Poderoso. O Senhor é extremamente poderoso e pagará cada um conforme as suas obras, porque Ele disse na palavra dele que Ele é justo. Ele é justo. Mas aqueles que invocam o nome de Deus com lábios puros, mas aqueles que invocam o nome de Deus com espírito verdadeiro, Ele dará lábios puros a essas pessoas para que todos o invoquem e para que sirvam o Senhor com o mesmo espírito. Versículo 9. Então perceba que Deus te chama para o arrependimento dos pecados, para que você possa viver uma nova vida, longe desse meio gospel, dessas músicas gospels. Perceba que essas músicas gospels, elas gostam de enaltecer o serviço humano. Tudo para ela é bênção, é vitória, é isso, é aquilo, vai ter virada, vai ter não sei o quê. E ontem eu estava vendo uma pregação de um pastor, de um falso profeta. Você perceba que a palavra de Deus ela se cumpre, né? No versículo 4 ele fala isso. Seus profetas são descompromissados, são pessoas traiçoeiras. O cara pedindo dinheiro, depositando, o cara colocando nos comentários a conta bancária para receber depósito financeiro. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9 deixou claro isso. A gente não pode receber dinheiro das pessoas, não interessa. Eu não posso ficar cobrando dinheiro para você para pregar o evangelho. Isso não existe. As pessoas estão seguindo falsos profetas. Então eu estou pregando aqui para quem é verdadeiro. Olha como é que é uma música gospel, gente. Olha a música que esse pastor estava cantando ontem, olha. Olha só. Então o relógio de Deus ele está marcando o último segundo agora. Está chegando a hora da tua vitória. Gente, que relógio de Deus? Agora Deus tem um relógio? E tem um relógio que vai marcar a hora da tua vitória? Não, Deus não tem um relógio que vai marcar a hora da tua vitória, não. Esse relógio está em contagem regressiva para a destruição desse mundo. Deus destruirá toda essa terra e destruirá todo ser humano que não se firmou sobre a sua palavra. Perceba que o ser humano está sendo enganado por Satanás de todas as formas. O diabo é o pai da mentira, ele é astuto. Ele enganou 1/3 dos anjos do céu. Imagina se ele não vai enganar um bocó igual a você. Um grande bocó que frequenta uma igreja sentado dando amém, aleluia, glória a Deus pro seu pastor. Gente, Deus é sábio. Já pensou se Deus fosse esse Deus aí pregado nas igrejas evangélicas? Gente, aquele que está com Deus, ele não perde uma batalha. Aquele que está com Deus, ele está sempre de pé. Está sempre firme, está sempre lutando, está sempre forte. Todo dia eu estou aqui, já reparou? E eu trabalho muito. Eu estudo muito. Parece até que eu sou um vagabundo que não faço nada da vida, não é isso? É engano seu, querido. Engano seu. Eu apenas amo a Deus com todo o meu coração, coloco Deus à frente de todas as coisas. Vocês acham que para servir a Deus nós temos que ser pessoas descompromissadas com a vida? Pessoas que não fazem nada. Vagabundos que vivem às custas do Pai. E é nesse engano que Satanás enreda vocês, os aprisiona para a rede. E em breve, assim como uma aranha atrai a sua presa para a rede, para a sua própria rede, Satanás já enredou você e você está escravo do diabo. Porque o pecado não sai da sua vida. E justamente por isso você será destruído por Deus. Tenha certeza disso que eu estou te dizendo. Não há negociação com a santidade. Deus disse, sejam santos porque eu fui santo. Não há por que não se santificar se a palavra de Deus disse, santifique-se. Que o justo cometa justiça, que o santo se santifique, que o injusto continue sendo injusto e que o malfeitor continue sendo malfeitor. Assim ensina a palavra do Senhor. Se você é uma pessoa ruim, você vai continuar sendo uma pessoa ruim. Se você é uma pessoa boa, você vai continuar sendo uma boa pessoa. Se você é uma pessoa que está se santificando, matando o pecado, matando a sua carne, então você é uma pessoa que vai continuar progredindo em santidade. Para então, como ensina 1 Coríntios capítulo 13,
ser perfeito, porque a palavra de Deus diz que somos perfeitos em parte, mas quando vier o que é perfeito, seremos perfeitos. E quando vier o que é perfeito, será o dia da nossa morte, o dia que estivermos diante do Senhor, prestando contas, aonde o Senhor retribuirá a cada um conforme suas obras. E naquele momento será o momento da minha perfeição, porque eu oro para o Senhor todos os dias e peço isso. Porque eu sei que eu sou imperfeito, eu sou falho, mas eu estou lutando pela minha santificação, ainda que eu não possa ser completamente perfeito, como ensina a palavra, mas eu me aproximo ao máximo daquilo que eu posso ser, porque eu sirvo a Deus com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. E se eu sou limitado, não interessa, eu sou limitado, mas é a vontade de Deus que eu seja limitado. Talvez o Senhor queira ver o que uma pessoa fraca pode fazer quando faz de Deus a sua força. E eu sou fraco, não tenho força para nada, mas eu fiz de Deus a minha força. E grandes muralhas, grandes batalhas eu travei e até hoje eu não perdi nenhuma, porque não sou eu a minha força, mas Deus é a minha fortaleza. Quero que você guarde essa palavra no seu coração para que você não seja destruído, para que você não seja queimado no fogo do inferno. Não estou pregando a vitória para você, estou pregando a vida. Estou pregando a salvação da sua alma. Quer você queira, quer não. Você pode se arrepender agora dos seus pecados e passar a viver uma vida ao lado de Cristo. Vou fazer uma oração rápida para que essa palavra permaneça no seu coração e Satanás não retire do seu coração. Senhor Deus, Pai de Cristo, meu amado Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, teu sangue foi derramado na cruz, Senhor, para que, sendo derramado, o teu Espírito Santo descesse sobre mim, sobre todos os meus irmãos, e assim nós pudéssemos ter uma nova oportunidade de conhecer a vida, porque somente Tu é a vida, Senhor. Longe de Ti não há vida, longe de Ti há depressão, ansiedade, inconstância, mentiras, adultério e tudo aquilo que não provém de Deus. E tudo aquilo que não provém de Deus, Senhor, eu quero desfazer agora, nessa manhã, para que com a espada que sai de sua boca, todo laço do maligno seja cortado no coração dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Quero que essa pessoa entenda, Senhor, que não se trata de um grupo religioso, mas se trata de servos fiéis de Deus vivo, seres celestiais que estão aqui nessa terra para pregar a palavra de Deus, com toda a ousadia e toda a verdade, sem nenhum tipo de interesse a não ser a salvação dessas almas. Por isso eu imploro a Ti, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo de Deus, desça o impacto de Sua glória sobre o coração dessa pessoa, faz esse coração arder, queima todo o pecado e que a Tua espada santa corte todo o laço do maligno na vida dessa pessoa. É o que eu peço pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Bom dia, pessoal. Então é isso. Já perceberam que aqui não há brincadeira? Aqui há doutrina, a Bíblia. Quem quiser procurar o Senhor, encontrará com seriedade nessa página. Leiam a Bíblia, orem, pois o Senhor, Ele quer te perdoar. Porém, se você não aceitar esse perdão, certamente Ele te destruirá. Que Deus tenha misericórdia de nós, assim como teve de mim, que Ele tenha de ti. É o que eu peço com fé, em nome de Jesus. Amém.